Meus amigos, sejam bem-vindos. Então, nós vamos dar continuidade à explicação da aula anterior, mas antes eu queria dar alguns avisos. Eu sempre estou repetindo esses avisos, porque as pessoas continuam tendo dúvidas e me perguntando via WhatsApp. Então, aproveito esse momento, né? Alguns minutinhos, não vai prejudicar, antes de iniciarmos, para dizer que a nossa prova será a partir do dia 11, como vocês sabem, 11 de maio. A nossa será no dia da aula. Eu não sei a data exata, mas me parece dia 15, não é isso? Se vocês puderem se certificar aí da data da nossa prova, me parece, eu não tenho agora o calendário aqui, mas me parece no dia 15, isso, no dia 15 de maio. Então, nossa prova será no dia 15, ou seja, nossa prova será uma sexta-feira, justamente no horário da nossa aula, ou seja, 9h20. Então, vocês têm de ingressar no sistema, né? Um pouquinho antes, minutos antes, me parece, desse horário, para que não corram o risco de perder o tempo da prova. Então, sexta-feira, dia 15 de maio, oficialmente às 9h20, certo? Oficialmente às 9h20. Bom, nossa prova terá o tempo de 2 horas, o tempo de 2 horas. Então, vocês precisam treinar o login e senha para ver se está tudo correndo tranquilamente, para que quando chegue o momento da prova, vocês não tenham nenhum grau de dificuldade para poder acessar o sistema, tá certo? E no horário da prova, com certeza. Eu não sei esse endereço ainda do YouTube, não, mas depois eu olho aqui e se você quiser entrar no WhatsApp para falar comigo mais tarde, eu posso lhe passar, tá bem? Eu não sei o endereço, não, porque é uma pessoa que me ajuda. Então, eu vou pedir a essa pessoa o endereço e, enfim, vou fazer a divulgação para você. Aí você entra mais tarde no WhatsApp. Bom, como eu disse anteriormente, nós vamos ter esse período de 2 horas. Nessas 2 horas, eu vou estar aqui com vocês. Eu não vou estar o tempo todo aqui, eu vou deixar a câmera ligada, vou deixar o microfone ligado, eu não vou ficar aqui sentado o tempo todo. Mas, enfim, a cada momento eu venho aqui verificar se há alguma coisa no chat ou se vocês me chamarem para que eu possa ouvir nesse período em que vocês vão realizar a prova, a partir de 9h20 até 12 horas, porque se algum de vocês tiver dificuldade para poder acessar, aí a gente se comunica aqui, matrícula, o nome, enfim, e aí eu posso certificar por aqui também, eu posso reforçar, eu posso endossar, não é, algum requerimento futuro de segunda chamada, essa ajuda que eu posso dar a vocês. Na verdade, é um suporte acadêmico. E também, é claro, na verdade, eu não estou cumprindo mais do que minha obrigação, até porque eu estou em horário funcional. Então, não é nenhuma, não estou fazendo nem algo a mais, eu estou cumprindo rigorosamente com o dever, certo? Então, por conta disso, podem ficar tranquilos, porque vocês vão ter pelo menos esse suporte, embora seja um suporte nitidamente acadêmico. Bom dia, Diana. Um suporte nitidamente acadêmico, certo? Porque assim, essa ferramenta aí, vocês ainda sabem melhor que eu realmente não sei. Mas o suporte acadêmico eu posso fazer sem que haja nenhum tipo de problema. E estou cumprindo com o meu dever, porque nesse horário eu estou em horário funcional. Se nós estivéssemos presencialmente, eu estaria na faculdade tomando conta da prova de vocês, certo?
Bom, a nossa prova será 9h20. Eu já tirei essa dúvida. Tá bem? 9h20. 9h20. É o horário da nossa prova. Eu acho que vocês não estão. 9h20. A nossa prova será 9h20. Bom, eu toda semana eu envio atividades para o EAD, portal EAD. Eu sei que eu repito isso, gente, mas é porque as pessoas ainda continuam tendo dúvidas. Então, eu praticamente repeti, acho que até final do semestre. O portal EAD, né? Como vocês sabem, é um portal que nós, professores, devemos enviar as atividades. E as respostas das atividades, vocês podem colocar no portal EAD. Podem colocar no portal EAD. Para colocar, os alunos estão me orientando, porque eu também não sabia disso. Tem de ser através do sistema PDF. Então, quando você às vezes não consegue colocar, é porque você não transforma em PDF para colocar. Então, tem que ser através de PDF. Se você ainda assim tiver muita dificuldade, porque às vezes o aluno tem dificuldade, não tem um computador, não tem um celular, certo? Aí nós vamos ver um outro sistema. Eu ainda não vi um outro sistema. Nós ainda vamos ver. Mas tentem fazer no portal. Tentem fazer no portal. É pelo sistema PDF. Mas tentem, é isso que eu gostaria de pedir e insistir. A prioridade é o portal, onde está a atividade. Caso você efetivamente não consiga, né, por uma série de dificuldades, não tem problema nenhum. Você vai continuar fazendo a sua atividade. Ou digitado, se você puder fazer digitado, ou manuscrito. E no final, não é agora, eu não vou fazer isso agora, já expliquei isso. Quando eu puder, na época, eu vou disponibilizar uma outra ferramenta. Qual ferramenta? Eu ainda não sei. Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser pessoalmente. Quem sabe, não é? A gente não vai estar presencialmente. Então, eu queria que vocês se tranquilizassem quanto a isso. Eu já falei, vou repetir. É pelo portal, é a prioridade, é pelo portal. Você coloca em PDF. Caso você efetivamente não consiga, no final, não é agora, lá para, acho que maio ainda, segunda quinzena de maio, eu não sei. Aí, então, eu vou disponibilizar uma outra possibilidade. Renata está dizendo aqui que pelo Word consegue também. Eu nem sabia, então vocês sabem mais que eu isso. Então, tentem fazer pelo portal. Caso não consiga, não tem problema. Vá fazendo. O importante é fazer, porque quando eu pedir, eu vou disponibilizar um meio fácil para você e fácil para mim. Que lhe atenda e que atenda a mim também. Por enquanto, vocês não vão me enviar nem via e-mail, nem via WhatsApp. Vocês vão ficar arquivando aí com vocês. Tá certo? As atividades estão todas no portal. Todas no portal. Certo? Tudo bem. Ellen Martins. Tudo bem, tá certo. Entendi. Entendeu, Vinícius? Ah, sim. Essa questão do atraso da tarefa. Eu nem sabia que tinha essa sinalização. É que vocês têm que ficar atentos para quando eu mando comunique-se. Toda semana eu mando um comunique-se dizendo que a atividade foi enviada. Então, vocês têm que prestar atenção no comunique-se, né? É uma pergunta só, não tem grau de complexidade nenhuma, certo? E vocês têm que prestar atenção nessa sinalização que o professor dá, não é só eu, todas as disciplinas, certo? Mas tem lá todas as atividades. Eu vou tentar ver aqui via o WhatsApp
quiserem depois entrar em contato comigo para mandar essas atividades para esses alunos, mas elas estão disponibilizadas no portal. Eu sei que às vezes o portal tem muitas falhas, sei mesmo que os alunos sinalizam aqui, mas eu vou perguntar como é que está sendo isso no portal, essas dificuldades que vocês estão sentindo, dizendo que está atrasada a atividade, eu vou perguntar como é que isso pode ser resolvido, tá certo? E quem quiser mais tarde entra no WhatsApp. E às vezes eu não respondo na hora, porque assim, eu estou pensando ainda como é que eu vou responder, estou formulando a resposta, organizando a resposta na minha cabeça. Então, às vezes eu leio, não deixo a pessoa sem resposta, não. Eu deixo naquele momento. Mas é porque eu estou formulando a melhor resposta na minha cabeça para poder depois falar e explicar da forma que atenda às expectativas da pessoa, entendeu? Então, não se preocupe se eu não responder, visualizar, responder imediatamente, não. Eu vou respondendo com o tempo para poder formular na minha cabeça, organizar da melhor maneira a resposta e atender a pessoa. Tá certo? A parte disso, alguma dúvida? Ou tá tudo bem, eu posso começar? Tá bem, Diana. Então, eu posso começar a aula, né? Então, tá certo. Se eu posso digitar os tópicos que eu já dei. Eu já falei sobre princípios, aqueles princípios da pena, princípios da teoria da pena. Já falei sobre o conceito da pena. E eu iniciei o estudo da pena no Código a partir do artigo 32 do Código. 32 do Código Penal. O assunto da prova eu ainda estou ministrando, eu não terminei. Tudo será objeto de prova, porque eu ainda não terminei. Nós tivemos aquela semana em que não ministramos aula, então eu ainda não terminei o assunto e a gente está dando ainda continuidade. Como eu prometi a vocês, eu acho que eu prometi isso a vocês, uma semana antes da prova, eu venho com uma aula de revisão. A gente vai ficar conversando sobre a prova, sobre o assunto, certo? Venho com a aula de revisão para a prova. Isso aí eu prometi a vocês. E essa aula é importante porque, geralmente, as questões da prova eu trabalho na aula de revisão. Então, seria importante que vocês escutassem. Tá certo? Então, vamos lá. Porque quando eu der aula de revisão, aí vai ficar mais. Tá bem? Então, eu vou iniciar aqui. Tá certo? Tá, Rayan? Então, vamos lá. Na aula passada, eu lembro bem, nós falamos sobre os regimes penais. Os regimes penais estão estabelecidos a partir do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Então, nesse momento, estamos iniciando propriamente a aula, porque antes nós fizemos alguns esclarecimentos. O artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, estabelece a quantidade de pena privativa de liberdade para que o sentenciado ingresse no regime penal ou regime penitenciário, a saber, regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Cada um desse regime corresponde a uma unidade de cumprimento de pena. O regime fechado corresponde à penitenciária, o regime semiaberto à colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e o regime aberto à casa do albergado e egresso. Então, cada regime corresponde a uma unidade penal. O parágrafo 2º
do artigo 33, o parágrafo 2º do artigo 33, fazendo a devida correção, parágrafo 2º do artigo 33, estabelece a quantidade de pena privativa de liberdade para cada regime. Então, o regime fechado, a pena privativa de liberdade será cumprida a partir de 8 anos de pena privativa de liberdade. Então, o regime fechado, a pena deve ser superior a 8 anos de pena privativa de liberdade. A pena fixada na sentença pelo juiz deve ser superior a 8 anos. O regime semiaberto, a pena não excede a 8 anos, porém é superior a 4 anos, desde que o sentenciado não seja reincidente. Ao passo que o regime aberto, a condenação não excede a 4 anos e o sentenciado não seja reincidente. Então, essas diretrizes estão catalogadas no parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. Nós sabemos o conceito de reincidência, porque cuida-se de um conceito legal. O conceito legal é o previsto no artigo 63 do Código Penal. Então, mais uma vez, eu convido meus queridos a nós visitarmos o artigo 63 do Código Penal, isto porque o conceito de reincidência não pode ser inventado. A doutrina apenas problematiza este conceito, porque este conceito se trata de uma norma legal. Então, no particular, o próprio legislador estabelece o conceito do instituto. Isto se dá o nome de interpretação autêntica. Interpretação autêntica ou legislativa, quando o próprio legislador penal determina o conceito de reincidência. Olha aqui, considera-se reincidente ou verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime. Trata-se de um novo delito, qualquer delito. Isto porque o conceito do artigo 63 do Código Penal não exige, não impõe a reincidência específica. Depois de transitar em julgado a sentença que neste país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, o sentenciado comete um novo delito, um novo crime, depois de transitar em julgado uma sentença condenatória neste país ou no estrangeiro por crime anterior. Nessa hipótese, o sentenciado é considerado reincidente para efeitos penais. Então, eu tenho o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória no Brasil ou no estrangeiro, sendo que considera-se trânsito em julgado quando não há mais vias de impugnação legal, quando já existiu o exaurimento dos recursos e a sentença recebe o selo do trânsito em julgado. E a partir daí, comete-se um novo delito, um novo crime, porque no Brasil, crime ou delito são expressões sinônimas. Nesse sentido, fixa-se a reincidência em conformidade com o artigo 63 do Código Penal. Mas nós já sabemos, por explicação de aulas anteriores, que marcar com reincidência significa conduzir em consideração circunstância agravante de pena. Isto é, a reincidência
definida no artigo 63 do Código Penal, configura-se como sendo uma circunstância que agrava a pena, uma circunstância que eleva a pena, uma circunstância que gradua a pena para mais. Então, no artigo 61 do Código Penal, considera-se circunstância agravante, a linha a reincidência. Então, a reincidência criminal, a par de outros efeitos, também considera-se como sendo uma circunstância agravante de pena. Circunstância, essa acepção, esta palavra, tem origem do latim circum stare, que significa estar em volta de. Então, no tipo penal, a circunstância é uma situação que se agrega, que se agarra ao tipo penal, não integra o tipo penal, não integra o fato típico, mas está em volta do fato típico. E uma vez agregada ao fato típico, tem a força, tem o condão de elevar a pena. Não é elevar em muitos anos, mas elevar em, por exemplo, um ano, porque se trata de uma circunstância agravante e, nesse aspecto, a elevação da pena será discreta. Então, para o regime aberto, para o regime fechado, a pena tem de ser superior a 8 anos. Para o regime semiaberto, desde que o sentenciado seja reincidente, a pena não é superior, não pode exceder a 8 anos, mas deve ser superior a 4. E para o regime aberto, o réu, o sentenciado, não pode ser reincidente, a pena não pode exceder a 4 anos. Mas, caros, aqui vale uma observação que eu compreendo como sendo digna de nota. Então, eu me reporto à última pergunta da aula passada e, neste momento, eu devo fazer o devido esclarecimento. Existe uma súmula, que é a súmula 269, súmula do STJ, súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 269, que nós passamos a examinar por ser uma súmula que possui a sua importância. 269, súmula do STJ. Então, na oportunidade, eu me reporto à última pergunta da aula passada. 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, vocês devem copiar a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que esta súmula figura como sendo uma bússola para a aplicação correta, equânime dos regimes penais ou penitenciários. A súmula 269, que você já possui aí no seu vadimétrico, diz o seguinte: é admissível a adoção do regime prisional, regime penal, semiaberto, aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, o que determina esta súmula? Suponha-se que para um condenado, o juiz aplique uma pena que não exceda a
4 anos. Isto habilita este condenado ao regime penal aberto, porque a pena não supera 4 anos, não excede a 4 anos. Isto habilita, pela regra do parágrafo 2º do artigo 33, ao regime penal aberto. Todavia, nós observamos que o sentenciado é reincidente. Então, pesa contra ele, milita contra ele uma circunstância agravante de pena, qual seja a reincidência. Nós já sabemos que a reincidência está definida no artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o sentenciado pratica um novo crime, pesando contra ele uma sentença penal condenatória transitada em julgado, condenando ele por um crime anterior. Ele é reincidente de acordo com a inteligência do artigo 63 do Código Penal. Então, na hipótese dele ser reincidente, neste caso, ele não poderá cumprir a pena que não excede a 4 anos no regime aberto. Porque o regime aberto é um regime direcionado a sentenciados não reincidentes, cuja condenação excedeu a 4 anos. Porém, no caso exame, pese a condenação não ter excedido a 4 anos, ele é reincidente para efeitos penais. Então, a súmula 2 da Justiça determina que, na hipótese da reincidência, ele poderá ingressar no regime semi-aberto. O regime semi-aberto não possui o rigor, não possui a austeridade de um regime fechado, mas também não é tão brando como o regime aberto. Eu diria que é um misto, uma mistura de 2 aspectos de regimes penais. É um regime de transição dentro do caráter ascensional de cumprimento de pena privativa de liberdade no Brasil. Então, pese ele ter sido condenado a uma pena que não excedeu a 4 anos, e ele poderia ingressar imediatamente no regime aberto, mas ele é reincidente e isto é incompatível com a natureza do regime aberto, caso em que a súmula do Superior Tribunal de Justiça 269 do Superior Tribunal de Justiça determina que o regime seja o regime semi-aberto. Mas a súmula coloca um plus, um ingrediente a mais. A súmula diz, desde que, então é uma condição, desde que, quer dizer, ele pode ingressar no semiaberto, sendo reincidente, porém com uma pena que não exceda 4, desde que militem ou sejam favoráveis a ele as circunstâncias judiciais. Quais são as circunstâncias judiciais? Nós não sabemos, então vamos conhecer agora. Então, sentenciado, repetindo, sentenciado, condenado a uma pena que não excedeu a 4 anos, faria jus ao regime aberto. Todavia, ele é reincidente, e o parágrafo 3º pode. E o parágrafo 2º do artigo 33 impede que ele ingresse no regime aberto, sendo reincidente. Neste caso, vem a súmula do Superior Tribunal de Justiça 269 e determina que ele possa ingressar no regime semi, por ele ser reincidente, mas as circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal, que nós vamos conhecer neste momento, devem ser favoráveis a ele. Senão, certamente ele poderá alcançar um regime inicialmente fechado, que é um regime de maior austeridade, maior rigor para ele. Diga, Aura. Bom dia, professora. Se o condenado preencher todos os requisitos para progredir do regime fechado para o semiaberto e não encontrar vagas no regime estabelecido, como é que fica? Ele fica lá mesmo? Se ele preencher os requisitos para ascender de regime, do regime fechado, não foi isso que você perguntou? Para o semiaberto, e não havendo vaga para o semiaberto, você vai aguardar, porque será um assunto de outra aula, mas eu já posso adiantar a você que existe uma determinação quanto a isso, uma orientação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Se você quiser ir já dando uma olhadinha, você pode fazê-lo, mas não se preocupe. Lembra que na aula passada um aluno me fez uma pergunta no final, eu disse assim, aguarde um pouco que eu vou responder. Eu vou responder de acordo com o assunto. Então, eu respondi logo no início dessa aula. Foi a primeira coisa que, quando eu comecei o conteúdo, eu respondi. Por quê? Porque a gente tem que seguir um pouquinho o ritmo. Mas eu vou responder. Agora você vai aguardar. Agora, se você quiser se antecipar e já estudar, existe um considerando do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a respeito. E nós vamos fazer alusão em aula posterior, quando falarmos sobre progressão de regime. Quando falamos sobre progressão, nós vamos responder a sua pergunta. Mas não se preocupe, porque necessariamente eu vou tocar nela, porque é assunto da aula. Tá bem? Então, só aguarde um pouco para não misturar, né? Porque você já perguntou bem adiantado, achei bacana, ótimo, é isso mesmo, bem adiantado. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. Vamos estudar agora quais são essas condições favoráveis estabelecidas no artigo 59 do Código Penal. Artigo 59 do Código Penal. Olha, alguns juristas afirmam que o artigo 59 do Código Penal é o mais importante artigo da parte geral do Código Penal. O mais importante artigo da parte geral do Código Penal. O mais importante. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver? Porque tem algum aluno aqui que está dizendo que a net está bem ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ou é generalizado? Eu estou conseguindo ouvir. Certo. Então, eu tenho a dizer, esse aluno que eu sei que ele está com dificuldade aí, que ele já sinalizou. A aula vai estar gravada no YouTube. Está falhando um pouco, né, Gabi? Porque aqui também está chovendo. Você escreveu o que aí? SS significa o quê? Eu não entendi, não. É sim. Ah, sim. Tá bom, então. Não, não coloco, não. Não coloco, não. Falta, eu não coloco, não. Eu entendo vocês. Entrar na aula, né? Não apareceu o nome dele aqui. Desse aluno que quer entrar na aula. Não apareceu o nome dele aqui. Quando eu não aceito, não permita, porque não aparece o nome. Aí eu não tenho como, não aparece na minha tela nada. Entendeu? Ah, certo, Paulo. Eu não coloco, não. Tá bom? Eu sei da dificuldade. Eu só peço que coloque presença no final. Certo? Bom, então vamos analisar aí o artigo 59 do Código Penal. Alguns juristas, como eu disse anteriormente, afirmam
que é o mais importante artigo da parte geral do Código, artigo 59. Quando nós falamos no início do semestre que o juiz, ao prolatar a sentença no dispositivo ou no final da fundamentação, porque naquela ocasião explicamos que a sentença contém 3 partes. Qualquer sentença, ela possui um relatório, ela possui uma fundamentação e ela possui uma parte decisória. Portanto, a sentença, ela possui 3 partes. E que o juiz, ao final da sentença, deverá proceder à fixação da pena, isto porque a pena não é arbitrária, ao contrário, para que o juiz fixe a pena, ele deve seguir um itinerário, deve seguir um caminho. Este caminho é denominado de dosimetria penal. É um nome doutrinário, é um apelido doutrinário para explicar as etapas que são três, a chamada aplicação da pena, ela deve ser estabelecida dentro ou em respeito de um critério trifásico, portanto, são 3 fases. Ele obedece a esse critério, obedece a esse itinerário, obedece a essa fase, a essas fases, obedece a essas etapas ou degraus. E este procedimento, pela doutrina, denomina-se de dosimetria penal. Pelo Código Penal, nós temos ele estabelecido em lei a partir do artigo 59. Então, nesse artigo 59, nós temos o capítulo 3º, determinando o seguinte: da aplicação da pena. E a primeira etapa, o primeiro degrau, ou a primeira fase, que é denominada de pena base, que o juiz deve obedecer, esta primeira fase, este primeiro degrau, esta primeira etapa, que o juiz deve obedecer, que é a doutrina apelida de pena base dentro da dosimetria penal. Ela está determinada no artigo 59 do Código Penal, que os juristas apelidam de dosimetria penal. Então, o primeiro degrau que o juiz deve observar é o artigo 59. Este primeiro degrau que o juiz deve observar recebe um nome doutrinário, o apelido de pena base. E é este artigo que a súmula 269 remete. Então, o sentenciado que é reincidente, cuja pena não excedeu a 4 anos, para ingressar no regime semiaberto, as circunstâncias judiciais do artigo 59 devem militar em seu favor, ou seja, devem, portanto, ser, eu diria, positivas a ele. Então, vamos examinar agora, ainda que en passant, superficialmente, estas circunstâncias. Me parece aqui que são 8. O juiz, ao aplicar a pena, deve atender para fixar a pena. Primeiro, culpabilidade, depois, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, o comportamento da vítima. Então, o juiz deve atender a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, para que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Então, as circunstâncias judiciais
que estabelecem a primeira fase, o primeiro degrau, a primeira etapa da dosimetria penal, estão elencadas no artigo 59 do Código Penal. Este artigo, eu repito, recebe o apelido doutrinário de dosimetria penal. Por que dosimetria? Porque são critérios para a fixação da pena pelo juiz, uma vez que a fixação não pode ser arbitrária, ela deve seguir, como segue, parâmetros legalmente pré-definidos. Este artigo 59, juristas afirmam, é o mais importante, o mais proeminente artigo da parte geral do Código Penal, porque é através deste artigo que o juiz fixa a pena. E o primeiro degrau, porque são vários, são 3 degraus, isto porque nós já sabemos que o critério é trifásico para a fixação da pena. Esta primeira fase, este primeiro degrau, recebe o nome de pena base. Então, na súmula do artigo, na súmula, no verbete, no verbete da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, nós identificamos que para o sentenciado, cuja pena não exceda a 4 anos, em sendo reincidente, as condições, as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis. Essas são as circunstâncias judiciais. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Eu vou falar de cada uma dessas circunstâncias, mas eu quero dizer que é en passant, superficialmente. Depois eu vou voltar a essas circunstâncias e vou me deter para maiores explicações, para maiores considerações. Mas como agora eu estou fazendo ligeiramente, eu vou apenas conceituar cada circunstância dessa. Em primeiro, o juiz deverá, para fixar a pena base e para identificar que o artigo 59 milita em favor do sentenciado, a fim de que ele ingresse no regime semiaberto, ele deve analisar a culpabilidade. O que é culpabilidade? A culpabilidade, ensina o eminente professor Damásio, evangelista, é um critério nitidamente subjetivo, ou seja, tem a ver com o autor do crime, não tem a ver com a conduta, com o comportamento ilícito, com o comportamento criminoso definido em lei. A culpabilidade tem a ver com o agente, com o sujeito ativo, com aquele que protagoniza a ação típica. Então, culpabilidade significa, para a doutrina, reprovabilidade. Culpabilidade significa grau de reprovabilidade. Significa grau de censurabilidade. Então, quanto mais reprovável o agente ante o seu comportamento, mais intensa será a sua culpabilidade. Mais intensa será a culpabilidade. Podemos, em conclusão, justificar a pena. Podemos, em conclusão, justificar a pena, justificar a repressão, justificar a sanção penal, tendo-se em vista o grau de culpabilidade, de reprovabilidade por parte do agente autor do crime, sujeito ativo do crime, aquele que finalmente protagonizou a ação típica. Então, ele agiu de forma tão culpável, tão passível de censura, tão passível de reprovação, que isso justifica um elevado exame da culpabilidade, certo? Repetindo, a culpabilidade
não se vincula exatamente à conduta definida em lei, mas ao sujeito que protagoniza a conduta, que realiza a ação típica, que, em última análise, flexiona o verbo matar, constranger, subtrair, ofender, apropriar-se, todos esses aspectos evidenciam comportamentos ilícitos protagonizados pelo sujeito. Bom, a paraculpabilidade, nós também temos a análise necessária dos antecedentes, e mais tarde eu devo fazer muitas observações. Mas, por enquanto, vocês devem compreender que os antecedentes constituem a vida pregressa, a vida pretérita do sentenciado. São antecedentes à sua vida pregressa relativamente a um histórico na esfera penal. Esses antecedentes não têm nada a ver com os antecedentes civis do autor do crime, com a sua vida civil, com o fato dele titularizar direitos e obrigações na esfera civil. Antecedentes têm a ver com a vida pregressa, a vida pretérita do sentenciado no aspecto penal. Então, esses antecedentes vinculam-se à prática de ilícitos penais, que mais tarde nós vamos compreender que não podem ser sopesados na pena base, por causa da súmula 444 do STJ. Então, vamos olhar aqui a súmula, já, porque nós já estamos nesse caminho, não é? Nós podemos analisar, vocês têm aí em casa o Vadimeco, eu estou aqui com o meu Vadimeco, que a gente não vai assistir essa aula sem estar com o Vadimeco ao lado, né? Com certeza isso não pode ser possível, porque nós temos que acompanhar o código. Então, quem não está com o Vadimeco ao lado, realmente vai estar voando. Então, tem de procurar aí no celular os artigos e a súmula 444 do STJ. Observem aí, por favor, porque eu já vou me antecipar, vocês podem anotar. Isso é importante, porque futuramente nós vamos ter debates sobre isso. E a súmula 444 do STJ, em sua mensagem, determina: é vedada. Então, vedar, nós já sabemos. Esse é um conceito comezinho. Toda hora nós falamos sobre isso. Vedar significa proibir. Vedar significa proibir. É vedada a utilização de inquérito e ação em curso para agravar a pena base. Então, em se tratando de antecedentes criminais, mesmo que eu, Ana Lívia, possua inquéritos policiais, mesmo que eu, Ana Lívia, possua processos criminais com registro, o juiz não poderá conduzir em consideração para intensificar a minha pena base. Então, vamos lá. A princípio, há um registro na minha ficha, na minha folha de antecedentes, que eu, Ana Lívia, respondo a 3 inquéritos, que eu, Ana Lívia, respondo a 3 processos criminais. Conquanto isso seja uma realidade, pese isso ter sido registrado, o juiz não poderá agravar, intensificar, exasperar, elevar a pena base ao fundamento desses antecedentes criminais. Não pode. Por que não pode? Por causa da súmula. Olha a força do precedente em nosso país. A súmula 444 do STJ. Mas, professora, ele tem realmente antecedentes? Pesa contra ele esses inquéritos policiais e esses processos criminais? É certo. Porém, a par do texto normativo do artigo 59, no que tange aos antecedentes, é vedado ao juiz, é proibido
que ele observe esses antecedentes. Quais antecedentes? Os 3 inquéritos policiais, os 3 processos criminais, para intensificar a pena base. Ele tem de manter a pena no mínimo legal, ele não pode intensificar sob o fundamento da existência desses antecedentes. Por quê? Porque assim determina a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Então, agora você não poderá dizer que ele possui antecedentes. Eu me refiro a inquéritos e a processos criminais. Muito menos dizer que ele tem maus antecedentes. Esse adjetivo, inclusive, demonstra imaturidade por parte do julgador. Porque o antecedente ou minha vida pregressa não é ruim, como também não é boa. Ou eu possuo antecedentes, ou o réu não possui antecedentes. E mesmo que possua inquérito policial e processo criminal e ação penal, isto não poderá, por força da súmula 444 do STJ, ser levado em consideração pelo magistrado para elevar discretamente a pena base. Não poderá. Então, é como se tivesse, é como se não, é vedado pelo STJ a análise dos antecedentes, tendo-se em vista esta orientação do verbete da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Eu gostaria que vocês apenas fizessem essa observação. Então, deixo de analisar os antecedentes por força da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. E a conduta social? Como eu posso analisar a conduta social do réu? É claro que eu não posso analisar a conduta social do réu com base em minha conduta social, porque eu sou juiz, eu vou frequentar e vou estar em determinados lugares que muitos réus não podem estar ou não podem acessar. Então, a conduta social do réu não terá o meu parâmetro de análise. A conduta social do réu terá o parâmetro de análise dentro da perspectiva daquela identidade social, não em relação à minha, porque eu tenho acesso a determinado local, eu frequento determinado local, o réu deveria frequentar ou estar. São parâmetros completamente distintos, e eu vou analisar, ou vou parametralizar, ou vou ter como perspectiva a identidade, a situação social do réu. Então, a análise da conduta social pode ser feita. Agora, sim, esta análise, assim como todas aqui, só podem ser realizadas. Observe, esta análise, assim como todos os elementos que eu vou passar a discorrer do artigo 59, só podem ser efetivamente apreciados pelo juiz, analisados pelo juiz, sopesados pelo juiz, examinados pelo juiz, se constarem nos autos. Compreenda, eu não posso cogitar, eu não posso inventar, eu tenho de ter por base, por respaldo, fulcro, os autos do processo. O que não está nos autos não está no mundo. Então, o juiz não pode cogitar, o juiz não pode imaginar, o juiz deve considerar o que estiver escrito nos autos do processo criminal. Ah, professora, mas não tem nenhuma informação relativamente à conduta social nos autos. Então, você não pode analisar. Na qualidade de juiz, você não estará autorizado a fazer esta análise, esta apreciação. Então, você vai dizer, deixo de analisar a conduta social porque não há informação constante nos autos. E você não pode inventar, certo? Porque tem de estar
na hipótese dos autos, tem que fazer parte do regime probatório. Entenderam? Professora, Sim. professora, se o juiz não pode, no caso, levar em conta os antecedentes, para que ele vai analisar? Está na lei aqui o artigo 59, mas existe, a lei foi criada em 1940. E a súmula do Superior Tribunal de Justiça é uma súmula recente que vedou essa análise. Mas os antecedentes vai ser necessário para uma outra análise, que não é agora que nós vamos falar. É quando existir uma condenação criminal transitada em julgado. Aí, futuramente, nós vamos fazer essa análise. Eu só estou explicando que essa análise não pode ser feita no que tange ao objeto, que é o inquérito policial, e ao processo criminal. Por quê? Porque antes se fazia essa análise, antes se fazia, mas com o advento da súmula, e você sabe que agora existe a força do precedente criminal, está vedado ao juiz fazê-lo. Sempre se fez. Por exemplo, há anos, na época de minha faculdade, até bem pouco tempo se fazia. Mas recentemente foi uma posição, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. E você sabe que hoje a força do precedente sumulado se equipara à lei. Você sabe disso. Então, ela sempre existiu, sempre foi analisado, sempre foi apreciado. Mas, recentemente, entre aspas, né, já tem algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça vedou essa incursão por parte do juiz. Nesse caso, aí nós estamos fazendo uma interpretação em conformidade com as súmulas. Por isso que eu estou pedindo que vocês anotem, porque é de extrema importância. Agora, esses antecedentes estão mortos? Não, porque existe a possibilidade da análise na hipótese, já que na hipótese da sentença penal transitar em julgado, não na hipótese de inquérito, não na hipótese de processo. Então, anote aí. Professora, nesse caso, como a lei é muito antiga e a nossa realidade mudou bastante da época da criação da lei para agora, é justo que não seja, de fato, analisado esta situação, né? Pela própria condição que hoje a gente observa de pessoas que cometem determinados crimes por estarem à margem, né, à periferia da sociedade, por ter N motivos, quer dizer, não existe motivos, olhando assim pelo lado ético, mas moralmente, pela condição que determinadas pessoas vivem, seria até injusto analisar nessa situação. A senhora entende assim? Bom, eu vou adotar aqui a explicação do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha de intelecção, nessa sua linha de intelecção, que foi inicialmente a linha adotada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, nessa linha de intelecção, até chegar ao princípio da presunção de inocência. Considere, então, Jaque e Áurea, que esses inquéritos policiais e estes processos criminais não possam chegar a termo no sentido de que eu tenha, por exemplo, um inquérito ou os 3 arquivados, ou, por outro modo, extinta a punibilidade, ou eu tenha sido absolvido e eles terão pesado contra mim nessa atmosfera aqui, entende? Vamos imaginar que esses inquéritos tenham sido arquivados. Vamos imaginar que os processos criminais tenham alcançado uma sentença que determinou a extinção, a cessação da punibilidade e foi convertido contra mim. Entendem? Então, foi nessa linha de intelecção que Aura iniciou a compreensão e o Superior Tribunal de Justiça determinou, viu, Jaque? Entendeu? Determinou a súmula
444. Mas você já externou um sentimento que acompanha outros juristas que discordam ou que têm uma certa resistência à súmula 444 do STJ. Então, assim, nós temos divergências. Mas como é súmula, é importantíssimo saber, porque vocês, a essa altura, já dominam a compreensão que todo o exame da OAB e todos os concursos para a carreira jurídica predomina o conhecimento de súmula dos tribunais superiores, que está muito além do conhecimento doutrinário. Tá certo? Personalidade do agente. Eu só posso apreciar se tiver elemento nos autos. Então, eu posso dizer, então, que ele tem uma personalidade inclinada para a prática de crime ou não, com base nos elementos probatórios, com base nas informações. Se ele, por exemplo, é irascível, se ele tem problemas na vizinhança, problemas no núcleo de trabalho. Então, tudo isso, se ele mantém uma conduta em que ele é levado a situações de desavenças, de desentendimentos constantes, tem muita animosidade, é uma personalidade beligerante. Eu só posso fazer essa apreciação com base nos autos. Eu não posso inventar. Eu diria, eu não posso inferir esse tipo de personalidade, certo? E eu tenho de ser cuidadosa nesse sentido. Motivos do crime. Há motivos nobres para a prática do crime. Há motivos altruístas para a prática do crime. É crime, mas a motivação é uma motivação, vamos imaginar, altruísta. Há motivações que são ou podem ser nobres, não configuram exatamente um estado de legítima, não configuram exatamente um privilégio na pena. Porém, o juiz pode descobrir, no que tange a hipótese probatória, uma nobreza de motivo. O juiz pode observar motivo altruísta. Agora, compreenda, esse motivo não pode ter sido móvel para uma legítima, porque na legítima não há crime. Este motivo não pode ter sido o móvel para, por exemplo, um privilégio na pena, porque aí nós vamos ter a estrutura da pena. Eu saí aqui. Compreenderam? Então, nós temos que observar qual o motivo. E qual motivo, professor? Eu não sei. O juiz pode descortinar, descobrir, examinando a hipótese dos autos, certo? O juiz tem de ter essa sensibilidade, essa acuidade intelectual. Deixa eu ler uma pergunta aqui que foi feita, porque eu estou dando aula, mas eu observo aqui as perguntas que vocês fazem. Então, vou fazer uma parada aqui rapidamente para poder ler a pergunta, porque não dá para ler tão rápido assim. Professora, e no caso de ter sido um crime antecedente igual ao atual, mesmo que ainda não tenha sido julgado, não pode levar em consideração, é essa a hipótese. Depois eu vou melhorar a sua redação, Rayana, mas é essa a hipótese que eu quis chegar, pode ser levado, nós vamos falar isso, mas não agora. Por enquanto, fique com a súmula. Eu até disse, quando existir condenação criminal, aí pode ser levado em consideração. Não necessariamente precisa ser o crime igual, não necessariamente precisa ser diferente, precisa ser crime. Nem precisa ser igual, nem precisa ser diferente, certo? Não existe essa relevância que você escreveu. Mas desde que tenha sentença condenatória. Sim, pode ser, mas vamos examinar isso mais tarde, tá certo? É só para não confundir, mas nós vamos analisar isso, tá bem? Bote aí um ok, Rayana, para ver se você entendeu. Nós vamos analisar isso, pronto. Eu agradeço a você. Só espere um pouco. Quando eu peço para esperar, não é porque
eu não queira explicar, é porque vem no momento oportuno. Eu já dei a súmula, eu já disse o que não pode. Depois nós vamos falar o que efetivamente, como você compreendeu muito bem, pode. Eu só vou lhe dizer, Rayana, que não precisa ser uma reincidência igual, uma reincidência específica. Não há essa exigência por parte da lei. Mas sim, pode. Já respondendo a você, positivamente, pode. Então, meus caros, eu estava aqui em motivos. Então, eu quero dizer a vocês que há motivos que são nobres, que há motivos que são altruístas, como há motivos que são, eu diria, abjetos, que são motivos que podem ser ignóbeis, que são motivos que vindos de um caráter depravado, de um caráter dissoluto. Então, sim, há motivos que são levados em consideração pelo juiz, mas esses motivos têm de estar explicitados nos autos. Como assim explicitados? Sim, por exemplo, fúteis. Agora nós temos que ter um cuidado, viu, Áurea? Qual é o cuidado aqui? Porque existe uma seleção no artigo 61 das circunstâncias agravantes que nós já falamos. E dissemos que as circunstâncias agravantes, elas sempre agravam a pena, exasperam a pena. Elas são números clausos, ou seja, número taxativo, não podem ser inventadas. Elas estão na lei. E elas aparecem aqui na linha A. São circunstâncias que sempre agravam a pena. O motivo torpe e o motivo fútil. Então, se eu tenho como circunstância agravante, eu não posso levar em consideração como circunstância judicial. Se não, se eu levasse essas circunstâncias, torpe ou fútil, duas vezes para o mesmo fato, eu teria que fenômeno. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Eu teria que fenômeno, eu já me reportei esse fenômeno aqui. Se eu intensifico, se eu aplico duas penas com a mesma razão para o mesmo fato, eu teria que fenômeno aqui? Eu levo em consideração, não exatamente, não é qualificadora. Não, André, não é qualificadora. Você que está usando aí o e-mail do seu filho, né? Não é qualificadora, não. Não é qualificadora, eu entendo isso. Não é qualificadora, não. Eu tenho duas punições para o mesmo fato. Então, eu afirmo que o motivo foi fútil, e quando eu for analisar no futuro, na segunda fase, a circunstância agravante pela futilidade do motivo, eu novamente intensifico a pena. Chama-se bis in o quê? Idem. Este fenômeno chama-se bis in idem, ou seja, duas punições, duas razões iguais para punir, incidindo sobre o mesmo fato. Então, eu puno sob o fundamento do artigo 59, porque o motivo foi torpe, e puno por uma segunda vez sob a justificativa que é uma circunstância agravante, pelo artigo 61. Puno na pena base e puno na pena provisória, na primeira e na segunda fase. Eu tenho aí, portanto, um fenômeno, eu já me reportei a esse fenômeno aqui. Lembra, Áurea? Lembra, Jaque? Chamado de... Não estou lembrada. Oi? Eu não estou lembrada, mas Não? é porque às vezes eu esqueço mesmo. Se eu não anotar, eu esqueço. E eu devo não ter anotado. Tá bem. Então, isto é vedado, isto é proibido, o bis in idem. Por quê? O bis in idem é proibido e é vedado porque viola o princípio da legalidade. Fere, lembra aqueles princípios da teoria da pena? Fere o princípio da proporcionalidade.
B-I-S, bis, I-D-E-M, depois, né? Bis primeiro, I-D-E-M, bis, in, perdão, bis, B-I-S, depois I-N, depois I-D-E-M, bis, in, idem. Bis, in, idem. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu nunca escrevi, não. Bis. Mais ou menos assim. Depois verifique aí no Google se vocês têm essa ferramenta. Bis, in, idem. Olha aí. Olha aí no Google o que significa. Bis, in, idem. Viu, Renata? Bis, in, idem. Viola o princípio da legalidade, viola o princípio da proporcionalidade. Sim, é vedado. Sim, é vedado. O violar, certo? Todos entenderam? Bis in idem, vai gerar isso aí. Achou? Ne bis in idem. É, porque eu não falei o ne. O ne significa não, não faça. É vedado. Perfeito, muito bem. Ne bis in idem. Ne bis in idem. Para ficar completo. Muito bem, para ficar completo. É porque a gente fala mais rápido, né? Bis in idem. Ou seja, não faça duas vezes, não repita a operação duas vezes, pela mesma razão, pelo mesmo fundamento. Ne significa não, é uma negação. Então, não faça, não repita do mesmo modo, da mesma forma, a mesma operação. Isso significa, portanto, que é vedado. Por que é vedado? Porque viola dois princípios, viola dois critérios valorativos. Quais são? O princípio da legalidade e princípio da proporcionalidade. Tá certo? Então, voltando ao artigo 59, circunstâncias. Todos os crimes, eu diria que na sua operabilidade, na sua prática, no seu iter, no seu caminho, no seu modus faciendi, no modo de praticar o crime, no seu modo de execução. Eu acredito que os crimes, na prática, sejam cercados por muitas circunstâncias, por muitas situações. Muitas circunstâncias não fazem parte da estrutura do crime. Outras podem fazer parte de situações que podem ser realizadas, podem acontecer ou não. Quando a circunstância não integra o crime, não faz parte da estrutura do crime, não é uma elementar do crime, esta circunstância pode ser uma circunstância agravante ou pode ser uma atenuante, e se não for uma coisa nem outra, nós podemos encontrá-la aqui no artigo 59 do Código. Então, há circunstâncias que fazem parte do crime. Há circunstâncias que fazem parte do crime. Por exemplo, vamos colocar aqui. Olha aí o código, vocês que estão com o código, é imprescindível. É a circunstância perfeito já, que é o contexto do crime, perfeito. É a situação do crime, é o que está em volta do crime. Mas eu quero chamar a atenção que pode haver, como há, circunstância que integra o crime, e já faz parte da estrutura do crime. Parágrafo 2º, olhem aí, por favor. Parágrafo 2º do artigo 121. Nós estamos nos referindo ao delito de homicídio. O delito de homicídio está descrito no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. O crime de homicídio é um crime contra a vida. Está no capítulo 1º da parte especial dos crimes contra a vida.
E os crimes contra a vida integram a parte especial do Código Penal no título 1 dos crimes contra a pessoa. Então, há circunstâncias que integram o crime de homicídio. Por exemplo, na hipótese, embora não tenha a ver com o que André falou, crime qualificado, mas agora eu vou me reportar a este assunto. Bis in idem não tem nada a ver com crime qualificado, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma circunstância do homicídio que integra o homicídio, por isso coloca ele como sendo um crime qualificado. Parágrafo 2º do artigo 121. Vamos imaginar que o agente empregue veneno para matar a vítima. Esse modo de execução, numa perspectiva de análise criminológica, na criminologia, veneno é o benefício, ou seja, o emprego de veneno. Matar empregando veneno recebe um apelido pela criminologia chamado de benefício. E olha, pela criminologia também, do ponto de vista da estatística criminal, a mulher, gente, ao matar, os índices são mais elevados no emprego de veneno. Em comparação de gênero, a mulher, ao matar, o faz empregando veneno muito mais que o homem. É uma questão de índice de estatística criminal, de cifra de estatística criminal. E quem mata empregando veneno, esta atividade é chamada de benefício pelo estudo criminológico. Observe que isso não é um estudo de direito penal. Isso é um estudo criminológico. Eu estou noticiando aqui para vocês a fim de agregar, somar conhecimento. O emprego de veneno, que é veneno, é qualquer substância química, biológica, que ingressando no organismo humano tem por finalidade extinguir ou privar a pessoa da sua vida. Então, em razão da letalidade da substância, a pessoa, a vítima, o sujeito passivo, que ingere o veneno, pode evoluir para a morte. Pode evoluir para a morte, mas eu tenho que saber com relação à letalidade, com relação ao princípio ativo. Por exemplo, o emprego de arsênico, princípio ativo, pode, uma vez no organismo humano, fazer com que ele evolua para a morte. Está travando o vídeo, gente? Observem aí, por favor. Se vocês estão me ouvindo, estão me escutando. Estão conseguindo me ouvir? Então, hoje. Alguns não, né? Eu sei que às vezes dá uma travada, viu? Eu peço a vocês desculpa. Nesse momento aqui, só eu estou usando a internet aqui em minha casa, porque geralmente quando outras pessoas usam, atrapalha um pouco, mas aqui nesse horário só eu uso. Então deve ser aí de vocês que está oscilando um pouco. A gente já sabe que isso pode, infelizmente, acontecer. Eu peço desculpa, mas a aula vai estar sempre disponibilizada também no YouTube. E a aula está sendo gravada. Tá certo? Então, vamos dar continuidade. Ora, o homicídio com emprego de veneno. O emprego de veneno é uma circunstância, concorda? Que se agrega ao homicídio. Mas, no caso desta circunstância, por ela estar descrita no parágrafo 2º do artigo 121, já é um elemento do crime de homicídio qualificado. Ela já faz parte já da estrutura do homicídio qualificado. Ela já é uma elementar do crime qualificado. Então, já que ela não é um contexto, ela faz parte, ela está na natureza desse crime qualificado. Mas se nós olharmos aqui, voltarmos então para o artigo 61, nós vamos observar que no artigo
61 são circunstâncias que sempre agravam o crime. Artigo 61, a linha D de dado. A linha D de dado. Nós vamos compreender que o legislador penal colocou como circunstância que também agrava o crime o emprego de veneno. Artigo 61, a linha D de dado. Então, o emprego de veneno, o legislador colocou como sendo circunstância agravante. Ora, se eu cometo o homicídio com emprego de veneno, eu cometo um homicídio qualificado. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 121, o legislador já colocou o emprego de veneno como sendo uma qualificadora do homicídio. Então, não é um mero contexto. Ele já colocou como um elemento do crime. Então, eu não posso, a partir desse elemento, punir mais uma vez o agente ao fundamento da circunstância agravante pelo emprego de veneno. Entende o que eu quero dizer agora? Não posso, por quê? Porque o emprego de veneno, por si só, já integra o crime, já faz parte da estrutura do crime. E se eu punisse como agravante, eu geraria o quê? Um bis in idem. E nós sabemos que o ordenamento proíbe o bis in idem. Tanto é assim que o princípio é ne bis in idem. Não faça a operação duas vezes. Então, se aquela situação ou circunstância já integra a estrutura do crime, eu não posso utilizá-la como uma circunstância agravante, porque eu estaria o quê? Prejudicando a situação do agente com o mesmo fundamento, com a mesma razão, com a mesma situação. E isso violaria o princípio do ne bis in idem. Não repita a operação. Mas há outros crimes, não é o homicídio. Há outros crimes, por exemplo, o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, olhem aí no vade-mecum de vocês. O crime de lesão corporal está descrito no artigo 129 do Código. É crime contra a incolumidade, contra a integridade física. No tipo fundamental, no artigo 129, no caput do artigo, ele está descrito dessa forma: ofender a integridade física ou mental da vítima, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Sendo que, a partir do parágrafo 1º, nós temos a descrição da lesão grave e, no parágrafo 2º, da lesão gravíssima. E em outros parágrafos, nós temos o crime de lesão corporal praticado quando o agente se prevalece de uma relação doméstica ou familiar. O crime de lesão corporal, quando o agente se prevalece de uma relação doméstica em sua própria casa, uma relação familiar. Parágrafo 9º. Mas eu não tenho a lesão corporal com emprego de veneno. Então, neste caso, se eu emprego veneno para ofender a integridade física da vítima, eu vou responder pelo crime de lesão corporal, mas eu posso responder com essa pena agravada. É claro que tem de ser um veneno aí bem levinho, né, gente? Porque a depender da quantidade de veneno, da letalidade da substância, eu não tenho mera lesão corporal. Eu tenho que crime homicídio, porque eu não vou agir com ânimos ledendi, com vontade de lesar, com vontade de ofender a integridade física da vítima, e sim com vontade de matar. É o chamado ânimos necandi, ou necânimus, ou ânimos oxidendi, vontade de matar. Aí eu tenho de ser uma coisa, um detergente de uso contínuo, enfim. Não pode ser, por exemplo, um arsênico, porque o arsênico tem um grau de letalidade, como nós sabemos, e no organismo da vítima ela pode evoluir para a morte.
não é verdade? Então, nós temos que fazer essa ponderação quanto à substância tóxica que vai ser utilizada pelo agente, porque a depender da substância, do princípio ativo, eu vou, então, constatar que o ânimos do agente não é ofender a integridade física, que o ânimos do agente é matar pela quantidade, pela natureza da substância. Várias vezes eu chamei a atenção aqui a vocês e disse a vocês que o dolo é sim um elemento subjetivo, que o dolo é sim um elemento psíquico, mas que ele pode ser compreendido objetivamente, através da apreciação, da análise, do exame, da natureza, da sede e da extensão da lesão. Ele pode ser compreendido. Não é um mistério, embora seja parte da nossa atividade psíquica, ele pode ser analisado objetivamente. Todos entenderam? Coloquem aí, por favor, um ok para eu saber que vocês estão acompanhando. Que vocês estão entendendo. Certo? André, Jaque, Jackson, Renata, muito bem. Gabi, tá dormindo ou tá assistindo a aula, Gabigol? Coloca aí um ok para eu saber que você está atento à aula. Muito bem, Adriano. E você, Gabi? Muito bem. Paulo, ótimo então. Tá certo. Ótimo então. Então, eu fico feliz que vocês estejam entendendo, certo? Consequências do crime. O crime pode trazer muitas consequências. Essas consequências estão fora do tipo penal. Fora do tipo penal. Certo? Então, por exemplo, um homicídio pode trazer consequências para além da própria vítima. Certo? Por exemplo, um homicídio, que é um crime se doloso da competência do Tribunal do Júri Popular, pode atingir uma família inteira. Vamos imaginar que aquele homem, que aquela mulher, seja arrimo de família. Então, nesse caso aí, o crime traz graves, traz altas, traz consideráveis consequências que ultrapassam a pessoa da vítima. Isto é uma consequência do crime, que o juiz deve conduzir em consideração. A hipótese do agente é liminar a vida de uma pessoa que é arrimo de família, que sustenta a família. Então, neste caso, cuida-se, portanto, de uma consequência que o juiz vai ter de levar em consideração. Depois, nós temos aqui o comportamento. Sim, as consequências podem ser físicas ou psicológicas. Agora, repare, as consequências podem, eu diria que essas consequências aqui devem ultrapassar o crime. Porque, repare bem, Renata, não é? Eu acho que foi Renata. Deixa eu olhar aqui. Não, Rayana. Desculpa. Rayana. As consequências têm que ultrapassar o crime. Observe. Vamos imaginar crime de lesão corporal gravíssima. Olhem aí, a pergunta de Rayana é interessante. Artigo 129 do Código Penal. Vamos analisar aí o parágrafo 2º. Lesão corporal gravíssima. Olha aqui, o nome não é, sim, vinculados, sim, André, vinculados à conduta do agente, mas é para além da conduta, é para além do crime propriamente. Como assim? Eu vou explicar. O artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, define o crime de lesão corporal gravíssima. Não está escrito gravíssima. Gravíssima é um apelido doutrinário. Está escrito assim, se resulta, mas a lei apelida de lesão corporal gravíssima. Por quê? Por causa das situações aqui. Então, a pena varia de 2 a 8 anos de reclusão. Vamos imaginar aqui que o crime de lesão corporal resulte em uma deformidade permanente. Deformidade permanente. Vamos imaginar que uma mulher esteja num ponto de ônibus e que outra numa atitude de vingança
jogue, arremesse ácido sulfúrico no rosto da mulher. Se não matar, porque pode matar, ela vai resultar para ela uma deformidade permanente. Então, Rayana perguntou, isto é uma consequência física? Sim, é uma consequência física. Mas eu diria, ela faz ou não faz parte do tipo penal? Ela faz ou não faz parte da estrutura do crime de lesão corporal? Faz. Então, ela pode ser, mais uma vez, mensurada, apreciada nas consequências do crime no artigo 59? Me parece que não. E por que não pode? Porque vai gerar o que vocês já descobriram. Vai gerar o chamado quê? André, Jaque, Rayana, Gabi, Áurea, vai gerar o quê? Se eu for analisar 2 vezes, a deformidade permanente é uma consequência do crime, mas ela já faz... Oi? Vai gerar o neb vide. Exatamente, vai gerar um bis in idem, e o princípio é ne bis in idem, não faça a operação, muito bem já, não faça a operação 2 vezes, porque viola a legalidade, viola a proporcionalidade. Então, muito cuidado. Rayana estava certa, Rayana estava certa. Quando chamou a atenção aí dessas condições, Rayana, nessas condições psicológicas ou físicas, cuidado, porque essas condições já podem integrar o próprio crime. Então, eu não posso mensurar aqui. É assim. A dosimetria é uma operação de muita cautela. Eu vou e volto. Eu tomo todos os cuidados, analisando o tipo. Então, essa consequência aqui tem que estar fora do tipo penal. Agora, eu poderia até fazer uma ponderação. Por exemplo, vamos imaginar que essa mulher seja modelo. Seja modelo. Vamos imaginar que ela seja modelo fotográfico, enfim, que ela seja modelo. Então, Rayana, eu posso ter, nesse sentido, uma consequência para ela? Posso. A par da deformidade, do constrangimento da deformidade física, vexatória, da situação vexatória, para ela, a vexatória? Posso. Isso pode fazer com que ela, por exemplo, venha perder a possibilidade de estar em mercado de trabalho. Professora, no caso de um crime de feminicídio, onde o esposo mata a esposa na frente dos filhos, isso constitui uma consequência? Nesse sentido aí ou não? Vamos analisar juntas? Vamos olhar aqui o artigo. Veja aí seu vadimeco. Todos devem estar com o vadimeco aí na mão, ou pelo menos com o celular para olhar, viu, gente? É imprescindível. Vamos olhar aqui, minha querida Áurea, no artigo 121, o delito de feminicídio. Artigo 121 está aqui no parágrafo 2º, inciso 4º. Feminicídio contra a mulher, é o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, são razões que a lei considera, parágrafo 2º, a violência doméstica ou familiar e menosprezo pela condição de mulher. Agora eu tenho aí, Áurea, no parágrafo 7º, eu tenho como causa de aumento de pena. Então, eu quero que você preste bem atenção nisso. Parágrafo 7º do artigo 121. Causa de aumento de pena. Se o feminicídio se mata a mulher com desprezo pelo sexo, ou feminino, ou em violência doméstica, na presença física, olha aqui o que a lei coloca, ou virtual, de descendente ou ascendente da vítima.
Então, não entraria como consequência do crime. Por quê? Porque já faz parte, viu, Jaque, da estrutura, já faz parte da estrutura do delito de homicídio, André, homicídio qualificado. Parágrafo 7º do artigo 121 do Código Penal. Já integra a estrutura. Então, eu não posso analisar como consequência do crime. Não posso. Porque eu estaria praticando um bis in idem. E o princípio é ne bis in idem. Entenderam? Então, para eu fazer essa operação de dosimetria, eu tenho que conhecer os tipos penais para não cair no bis in idem. Porque, muitas vezes, como o Jaque falou, a circunstância é um contexto. Tudo bem, é um contexto, é uma situação. Mas, às vezes, ela pode estar dentro do crime. E eu não posso analisá-la duas vezes. Eu não posso puni-la duas vezes. Porque eu estaria violando esses princípios. Todos entenderam, então, as condições, muito bem, Renata, todos entenderam, então, as condições do artigo 59 do Código Penal, certo, Jaque? 59 do Código Penal. Sim, sim, nesse caso, sim, André. Sim. Certo? O advogado deve sempre, me perguntaram aqui, é interessante a pergunta para responder. Deixa eu ver o nome. Porque a aula já é tão distante, eu não observar o nome de quem está perguntando. Ever, não é? Tá certo? Rodrigues. Então, mas o advogado tem que estar ligado para que o juiz não possa fazer uma manobra, não é mesmo? Eu vou colocar o que você falou, Ever, com outras palavras. Observe bem, o juiz, ao prolatar a sentença, vai fixar a pena no procedimento que você está aprendendo, denominado de dosimetria penal. Então, efetivamente, o advogado do réu deve observar este procedimento, porque o juiz pode se equivocar e, enfim, fazer essa operação duas vezes, realizando um bis in idem. E se o advogado prestar atenção, ele poderá guerrear esta sentença. Ele poderá fazer frente a esta sentença através do meio de impugnação legal, que é o recurso de apelação. É onde a sede em que o advogado poderá, conquanto acate a decisão judicial, ele não está conformado e vai interpor, com base na lei, o recurso de apelação, a fim de expor os seus argumentos e demonstrar que o juiz, na aplicação da pena, realizou um bis in idem, e isso viola os princípios da legalidade, da proporcionalidade. Então, requerendo ao tribunal que o tribunal reforme a sentença no que concerne à correção da pena, certo? E porque ali existiu um erro injudicando. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Só um momento. Pois no caso da dosimetria pode até haver um equívoco, mas o juiz pode ou não aceitar esta apelação desta defesa, normalmente oral ou sempre escrita. A apelação é escrita. A apelação é escrita. E sim, Ever, há um juízo de admissibilidade da apelação realizada pelo juiz, mas ele não ingressa na particularidade da sentença. O juízo de admissibilidade da apelação é em relação a outros requisitos, como, por exemplo, o prazo da apelação, como, por exemplo, se aquele recurso está previsto em lei. Então, ele vai analisar a
a tempestividade, são outros requisitos. Ele não vai ingressar na análise da matéria, até porque você sabe, Éder, quando o juiz entrega a sentença, ele finda a prestação jurisdicional. Então, ele não poderá, nesse caso específico, fazer o reexame do seu julgamento. Ele não poderá. Quem fará esse exame é o tribunal, é a corte ad quem, para a qual se recorre. Porque essa análise que é feita pelo juiz, que é o juízo de admissibilidade do recurso, é feita sob outros aspectos, não sobre o conteúdo do julgamento. Não é feito sobre o conteúdo do julgamento. Porque quando o juiz prolata a sentença, ele encerra a atividade jurisdicional. E ele só pode se posicionar relativamente a erro material, digamos assim, a um erro de cálculo, através de um outro recurso que se chama embargos declaratórios, que é diferente do recurso de apelação. Então, são institutos diferentes, certo? O juiz só pode se reposicionar, sim. O juiz só pode se reposicionar se existir um erro material, um erro de cálculo, superficial. Ele pode fazer? Pode. Na apelação, nesse recurso de apelação, ele não pode mais fazer uma análise de conteúdo, porque ele já encerrou a atividade jurisdicional, certo? Quem vai analisar o conteúdo é o tribunal, é a corte ad quem, é a corte para a qual se recorre. Então, ele analisa apenas os requisitos de admissibilidade recursal, que são outros. Não tem nada a ver com o conteúdo do julgamento. Professora, desculpa aí, mas complicando um pouquinho mais. Vocês estão hoje apertando minha mente agora de manhã. Eu fui numa audiência penal no fórum aí, há um ano atrás, e observei que um determinado julgamento tinha algumas provas materiais que o juiz não levou em conta. Surgiram novas provas para uma sentença que ele estava no dia de julgar. Como é a maneira correta quando surge uma nova prova que a sentença ainda não foi julgada? Eu não entendi, não. Um determinado julgamento estava vendo de um réu, por exemplo, de um homicídio. Peraí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Isso foi uma audiência? Isso foi o que você foi? É isso que eu quero saber. Isso foi praticamente um julgamento, né? Foi uma audiência já de julgamento de um... Na verdade, audiência de... Deixa eu ir com calma. Audiência de instrução, isso. De julgamento, no fórum. Isso. Os amparos no fórum. Certo. Então, apareceram novas provas, alguém levantou dizendo que tinha o que depor aos autos que não estavam nos autos. Aí o juiz praticamente vinha o promotor lá, não aceitou colocar mais nada nos autos. Isso é possível? Bom, as provas, se tratando, foi processo criminal? Processo Isso. criminal? Foi criminal. Bom, as provas são várias no processo criminal. Quanto às provas testemunhais, por exemplo, se a defesa estava solicitando a oitiva de testemunha, aí o promotor agiu, eu diria, corretamente. Por quê? Porque as provas testemunhais, elas são elencadas na oportunidade da resposta preliminar, logo no início do processo. Então, existe um prazo dentro do processo penal para que se proceda ao elenco pela defesa da prova testemunhal. Ultrapassado este prazo, eu vou perder esta oportunidade processual. A este fenômeno dá-se o nome de preclusão, que é a perda da faculdade processual. Compreendeu? Foi isso mesmo. Ele argumentou fora do prazo para que ele se pronunciasse dentro deste processo. Mas eu quero lhe chamar a atenção para algo. Se o juiz quisesse ouvir aquela testemunha, ele poderia. Por que ele poderia? A despeito do prazo já ter sido ultrapassado.
Por que ele poderia? Porque o processo penal ele é regido por um princípio, que é o princípio da verdade. Não é a verdade real, porque verdade real nós sabemos que é muito difícil de obter dentro ou fora do processo, mas da verdade plausível, da verdade razoável. Então, o juiz, não, eu posso ouvir, porque eu compreendo que a oitiva desta testemunha é fundamental para descortinar, para descobrir a realidade deste fato. Então, eu posso, nesse sentido, ouvir a testemunha. O juiz pode fazer? Pode. Entendeu? O Código de Processo Penal, dentro de uma leitura hermenêutica, faculta isso ao magistrado. Mas é se o magistrado quiser. É claro, a defesa tem de ponderar, porque vamos convir aqui que muitas vezes a defesa quer ouvir uma testemunha, isso pode acontecer, com um fim meramente procrastinatório. Então, nesse sentido, é claro, o Ministério Público deve zelar pela celeridade do feito, e não por sua atrapalhação, por seu impedimento. Porque o processo é uma marcha para frente, ele não pode se eternizar. Então, se ali não é uma manobra pura e simples da defesa, com fim meramente procrastinatório, o juiz poderia ouvir, a despeito do prazo já está completamente ultrapassado, já ter se operado a pré-inclusão. Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês entenderam até aqui? Nesse caso, havia uma pressão político-social. Como é? Ah, certo. Havia uma pressão política? Pois é. Então, meus caros, mas o juiz não pode, você sabe muito bem, ceder a pressões políticas, não é verdade? Exatamente porque ele tem sua função cercada por predicamentos, que são garantias constitucionais, exatamente para que ele não ceda a pressões, tais como são as garantias constitucionais: irredutibilidade de subsídio, vitaliciedade e inamovibilidade, que são predicamentos ou garantias constitucionais a fim de que o juiz não ceda a pressões políticas no exercício da função. Por isso é que existem essas garantias constitucionais. Exatamente, o juiz deverá, é o mistério dele, quando ele ingressa no cargo, em conformidade com as normas constitucionais, ele tem o mistério de cumprir as leis, né? Cumprir as leis, realizando a atividade jurisdicional. Muito bem, Eva, muito bem. A sua pergunta, que eu pude chegar a essa conclusão. Parabéns a você, não a mim, a você, porque foi através da sua pergunta, porque senão eu jamais faria essa ponderação. Vocês entenderam até aqui? Hoje eu sei que foi um pouco denso, mas foi importante para que a gente chegasse a algumas conclusões. Tá bem? Tá certo? Eu já estou exausta, acredito que vocês também. E na próxima aula nós vamos continuar, tá certo? Coloquem aí o presente de vocês, eu agradeço a vocês bastante pela atenção. Espero ter respondido as perguntas. E a gente vai se ver para a semana. Para a semana é feriado, né? É 1º de maio. Me posicionem aí. 1º de maio, né? Pronto, eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Eu acho que, pois é, então nós não teremos aula excepcionalmente, né? Excepcionalmente. Mas fiquem aí, e aí na próxima semana, provavelmente eu faça a revisão. Tá bem? Um beijão para vocês. Tudo bem, Vitória, tudo bem. Eu entendo que não conseguiu conectar. Tudo bem. Beijo, Gabi. Gabriel Muniz. Tudo bem.
Coloquei só presente. Beijo, Vitória. Saudade de vocês também. Muitas saudades. Poli, bom final de semana já. Beijo. Foi mesmo, Eva. Mas na aula de revisão a gente faz uma baguncinha. Pronto. Na aula de revisão a gente faz uma baguncinha. Certo. Então eu já vou, tá bom? Beijão pra vocês.